Amores, vamos continuar agora sim, a partir do grupo 6, Expansão Marítima Espanhola. Olha só, nós entramos agora no capítulo 8, página 446, certo? Amores, quando vocês abrirem o livro didático, vocês vão chegar nessa imagem lindíssima, 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 que já inicia com um relato muito bonito a respeito dos portugueses. Olha só que lindo! Olha só, os portugueses foram precursores das expansões marítimas europeias. Suas descobertas foram impulsionadas por muitos fatores, como a centralização do poder monárquico, o enriquecimento da burguesia portuguesa, a experiência em atividades marítimas e o aprimoramento das tecnologias náuticas. O sucesso português estimulou espanhóis, ingleses, franceses, holandeses a também empreenderem esforços para conquistar novas terras e controlar rotas comerciais alternativas. A partir de então, os oceanos, em especial o Atlântico, tornaram-se importantes vias pelas quais circulavam pessoas, navegantes, exploradores, comerciantes, religiosos, escravizados e produtos, como pau-brasil, açúcar, ouro, prata, animais e especiarias. Fica bonito, né? Os portugueses, e a gente para observar. Mas depois, quando nós vamos estudar sobre as principais potências mundiais, nós estudamos principalmente sobre a Inglaterra durante muito tempo e depois os Estados Unidos. Não é sobre Portugal. Quando nós falamos de quem dominava o bastão do mundo, nós não falamos que era Portugal. Nós falamos que primeiro era a Inglaterra e depois a Inglaterra passou isso para os Estados Unidos. Então, como é que, se os portugueses iniciaram esse processo, eles não permaneceram na titularidade do mundo? Gente, simples. Portugal, por ser muito menor territorialmente do que a Espanha e do que diversos outros reinos, ela consegue passar por um processo de expulsão dos muçulmanos, dos árabes, primeiro de dentro do seu território. Esse processo de expulsão desses povos que estavam dominando vai favorecer um processo de centralização monárquica. E é somente depois da centralização monárquica que as nações elas começam a, de fato, se fortalecerem, tá? Nós saímos de um mundo medieval, onde o poder estava muito desfragmentado. Nós estamos entrando em uma nova etapa do mundo. E nessa nova etapa do mundo, quem consegue se organizar primeiro toma a liderança. Depois que Portugal, pequenininho, consegue fazer o seu processo de expansão e começar a anexar colônias e crescer, a voltar a sua riqueza, é lógico que as outras nações procuram das maneiras mais hábeis possíveis se organizar também para entrarem nesse processo expansionista também. Lógico, a notícia do Novo Mundo, ela vai se espalhar. E quando a notícia do Novo Mundo se espalha, muita gente quer participar, quer pegar um bocadinho desse território recém-descoberto. Muita gente vai querer chegar e observar, que ao chegar e observar que eles estavam conseguindo desenvolver um comércio muito melhor do que os seus territórios, observam que estão perdendo dinheiro, observam que estão perdendo riquezas, que estão perdendo poder e por isso resolvem entrar em acordos que os auxiliem a concluir logo o seu processo de centralização monárquica. É exatamente isso que acontece com a Espanha. A Espanha ela vai conseguir finalizar o seu processo o seu processo de centralismo monárquico com a união de reis católicos, com a união de Fernando e Isabel. Acompanha comigo aqui no teu livro didático na página 448. Vamos lá? Antes de o navegador português Vasco da Gama atingir o Oriente em
1498, os espanhóis já buscavam riquezas através das navegações marítimas. No entanto, o atraso em relação aos portugueses ocorreu pela centralização monárquica tardia da Espanha, concretizada somente em 1469, após o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, e a anexação dos reinos de Leão e Navarra, e pelo fato de os espanhóis terem se envolvido na Guerra de Reconquista, conflito que terminou com a expulsão dos muçulmanos que habitavam a Península Ibérica desde o século VIII. Gente, agora nós passamos a ver os reis católicos na Espanha e para completar a situação, para melhorar a situação, esses povos, com certeza, esses reis, com certeza, eles queriam, através dessa centralização monárquica, se lançar ao mar também, porque era de interesse comum. Mas, meus amores, tinha um probleminha não, e até agora, digamos que uma pedrinha, um calinho, uma pedrinha para fazer um calo no sapato dos portugueses. Porque o Papa era espanhol. Como o Papa era espanhol, ele primeiro, lógico, ele concedeu a Portugal a possibilidade de explorar o mundo em nome de Deus, né? Em nome de Deus, porque o Papa era a boca de Deus na terra e o rei era a mão de Deus na terra. Então, o Papa permitiu isso, mas agora que os espanhóis eles tinham conseguido passar pelo seu processo de centralização monárquica, estavam organizando o seu reino, é lógico que eles queriam também passar por esse processo de expansão e lógico que o Papa espanhol vai estar auxiliando eles nesse processo. E é aí que nós vamos ver as linhas divisórias, as linhas demarcatórias de divisão do mundo. Primeiro o Tratado de Alcáçovas-Toledo e depois o Tratado de Tordesilhas, certo? Vamos continuar. Enquanto Portugal tentava atingir as Índias contornando o litoral africano, o navegador italiano Cristóvão Colombo buscou financiamento para colocar em prática um plano alternativo. Por acreditar que o planeta era esférico, pretendia atingir o Oriente navegando pelo Ocidente, dando uma volta completa pela Terra. Gente, olha só, nós estamos falando de século XV. Século XV, finalzinho do século XV, 1485. Observa que aqui nós já temos um dualismo de opinião. Enquanto os portugueses tentavam de uma maneira, Cristóvão Colombo já acreditava na possibilidade da Terra ser esférica. E isso ia de encontro com o pensamento católico da época, porque o pensamento católico era de que a Terra era plana. A Terra sendo plana, chegou numa borda, já era, você caiu, acabou. Agora não, a ideia é de que, não, a Terra ela é esférica, me permita ir circulando o globo terrestre e eu vou chegar até as Índias, eu vou chegar até ao Oriente, ao Extremo Oriente, para conseguir desenvolver o comércio que é de interesse de vocês. Meus amores, é lógico que houve uma negativa muito grande com relação à ideia de Cristóvão Colombo. Tanto a igreja quanto as elites locais, todo mundo vai se organizar para impedir, para pedir para Isabel e Fernando que eles não permitissem, não financiassem de maneira nenhuma essa expedição. Só que Colombo ele consegue convencer os reis católicos a financiar esse projeto e ele vai, de fato, se lançar ao mar tentando fazer uma rota total pelo globo. Olha comigo, gente. Em 3 de agosto de 1492, sob o comando de Colombo e dos irmãos Pinzón, partiram do porto espanhol de Palos, nos navios Santa Maria, Pinta e Nina,
que navegaram para o Ocidente esperando contornar o planeta e chegar ao Oriente. Contudo, Colombo não esperava atingir um outro continente no meio do caminho. Após cerca de 2 meses de viagem, em 12 de outubro de 1492, o navegador genovês aportou na América Central, na ilha de Guanini, que logo foi rebatizada como Ilha de São Salvador. No início, diante de habitantes nus e sem localizar quaisquer indícios de palácios, Colombo acreditava ter atingido o reino de Cipango, no Japão, e, portanto, as Índias. Em razão disso, nós temos o erro de sermos chamados, os nativos do território serem chamados até hoje de indígenas. Durante pouco mais de 3 meses, Colombo percorreu as ilhas da região. Embora não tenha encontrado imediatamente as riquezas incalculáveis esperadas, mesmo regressando à Espanha sem as riquezas ou especiarias, foi bem recebido pelos reis católicos e conseguiu novos financiamentos para as suas viagens. Aqui nós temos uma ilustração dessa chegada de Colombo ao continente americano, e aqui nós observamos a estátua de Américo Vespúcio. Gente, Américo Vespúcio é quem vai estar dando nome ao nosso continente. Observa que nós temos a terminação América porque era uma tendência do período, batizar os continentes com o nome de mulheres. Ásia, África, Europa, lógico, logo não poderia ficar Américo. E por isso nosso continente vai ser batizado como América. Meus amores, vocês podem acompanhar comigo no teu livro didático a partir da página 456. Riquezas, depois que nós temos o processo de expansão ultramarina da Península Ibérica de Portugal e Espanha, outras nações também iniciam o seu processo de unificação monárquica. Lembra que eu te falei que muito dessa unificação monárquica vai ser dada através da delimitação territorial? Vai haver uma guerra na Europa, um processo de guerras na Europa, que nós vamos estar chamando entre a Inglaterra e entre a França, justamente por essa questão de delimitação territorial. Então, para não haver realmente... Então, no final desse processo de guerras, de delimitação territorial entre Inglaterra e França, nós vamos ver as duas conseguindo finalizar de fato o seu processo de unificação monárquica e organizar o seu lançamento ao mar, organizar a sua expansão ultramarina, certo? Acompanha comigo. A expansão ultramarina inglesa, ela vai iniciar com o rei Henrique VII. Nós vamos ver ela continuando, gente, principalmente durante o governo de Elizabeth I. Só que olha só, como eu te falei, as grandes detentoras do poder mundial eram Portugal e Espanha. Então, nós tínhamos, principalmente na Espanha, uma esquadra armada muito interessante. Nós só vamos ver depois, no governo de Elizabeth, o processo de enfraquecimento dessa armada espanhola. O que a Elizabeth vai fazer? Vai incentivar os corsários, ou seja, piratas a serviço da coroa, que vão estar pilhando, saqueando todos os navios, e essa riqueza adquirida vai estar servindo para enriquecer a Inglaterra, certo? Olha aqui. O domínio marítimo espanhol impedia a expansão inglesa. Para contornar tal situação, Elizabeth I passou a patrocinar a ação de corsários que passaram a abastecer a coroa inglesa com os metais preciosos capturados dos galeões espanhóis. O agressivo desenvolvimento do comércio e o apoio da monarquia inglesa aos corsários
que atacavam as possessões ibéricas tornaram os espanhóis hostis ao governo da rainha Elizabeth I, que, em 1588, com as rivalidades afloradas, o rei espanhol Filipe II reuniu uma gigantesca esquadra para atacar a Inglaterra, a qual foi destruída pelas forças marítimas controladas por Hood e Drake, que eram mais leves e melhores comandantes. A partir desse momento, quando nós vamos ver a vitória inglesa, nós vamos ver que, de fato, agora a Inglaterra ela sobe um patamar e vai se tornar a senhora dos mares, a senhora da mais poderosa esquadra armada, que vai basicamente dominar todo esse processo. É importante ressaltar que, durante os governos, principalmente o governo de Elizabeth, nós vamos ver sim o incentivo ao processo da expansão ultramarina. Vai se conseguir dominar alguns territórios nesse período, como é o caso do território do Canadá, que vai ser anexado ainda no governo do rei Henrique VII. Mas observa, gente, que dentro desse período, apesar deles terem conseguido chegar ao Novo Mundo, que era assim que o Novo Continente era chamado, não vai haver uma efetivação da colonização. Tá? Na realidade, esse processo de expansão ultramarina, tanto inglesa, francesa e holandesa, vão auxiliar muito no processo de colonização dos portugueses no território. Eles vão colonizar principalmente para não perderem os seus territórios. Como a parte pertencente à Espanha era muito maior do que a parte pertencente a Portugal, é lá que nós vamos ver o ancoramento primordialmente dessas outras nações. A Inglaterra, ela anexa território, ela toma posse de território, mas ela não coloniza de fato nesse período, ela vem colonizar mais para frente. E aí vocês vão estudar num outro momento que a colonização inglesa ela vai se dar como colonização de povoamento. É uma população que, na sua grande maioria, vem fugida de lutas, de guerras que estão acontecendo lá dentro da Inglaterra, de processos de perseguição devido a um conflito interno. Essa população vai estar saindo da Inglaterra e vai estar migrando para cá, para a colônia, para tentar construir a sua vida aqui, longe dos ingleses, longe da Inglaterra. Falemos um pouquinho agora sobre os franceses. Gente, a expansão marítima francesa iniciou-se após a Guerra dos 100 Anos. Lembra que eu te falei sobre o processo de delimitação territorial após uma guerra que era tida entre Inglaterra e a França? É desse momento que eu estava te falando. Na segunda metade do século XV, os franceses canalizaram seus projetos marítimos rumo ao norte da América, tomando posse de territórios até então desprezados pelos ibéricos. Logicamente, os ibéricos não conseguiram colonizar todo o território justamente pela sua vastidão. A parte que pertencia principalmente à Espanha era um território muito vasto. Os navegadores franceses almejavam encontrar rotas alternativas que os levassem para a Ásia, assim como os ingleses concederam cartas de corso e incentivaram a pirataria contra as embarcações e povoados situados nos territórios ibéricos na América. Ou seja, vamos lá, agora a carta de corso era uma possibilidade. Agora nós tínhamos os corsários, que basicamente vão ser piratas a serviço da coroa. Qual o grande objetivo? Tirar a força das nações ibéricas, Portugal e Espanha, e dar força a essas novas nações. Outra nação que se lança ao mar é a Holanda. A Holanda esteve subordinada à coroa espanhola por muito tempo, pois, visto que o território havia sido herdado por Felipe II. Contudo, durante o período de tensões entre nobres holandeses e a coroa espanhola, resultaram na exclusão de holandeses do governo, ou seja, a Holanda ela vai se tornar independente, vai deixar de ser subordinada à Espanha, certo? A insatisfação da população local com as reações da coroa espanhola
aos seguidores da doutrina calvinista nos Países Baixos, deflagrou a Guerra dos 80 Anos, que consolidou a independência dos Países Baixos em relação à Espanha. Gente, olha só. Durante esse período, a religião oficial, a religião que o rei ditava como oficial, era que deveria ser assumida por todo o reino. Então, se nós temos um reino que é católico, um rei que é católico, o seu reino vai ser católico. Portugal e Espanha eram nações extremamente católicas. Logicamente, vai haver um processo de perseguição a todas as outras pessoas que estiverem querendo desempenhar, querendo viver uma outra religião, como é o caso dos calvinistas aqui. Meus amores, dessa forma, o eixo comercial que era lá no Mediterrâneo vai estar migrando agora para a colônia, para o território americano. Então, nós vamos observar agora as rotas comerciais tendo esse novo trajeto, certo? Amores, em vermelho vocês vão poder observar as terras sob domínio inglês. Em verde, os domínios temporários da França. Lembra que a França ela vai conquistar o território da Louisiana, mas depois ela vai estar vendendo isso. Em amarelo, nós vamos ter os domínios temporários da Holanda, certo? Amores, olha só. A nossa aula de hoje foi só para iniciar, dar uma abertura realmente a esse processo de expansão ultramarina. Vocês vão ter, junto à minha aula, alguns outros vídeos linkados que eu preciso que vocês assistam, para que vocês possam estar aprofundando o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, por favor, nós vamos tirá-las na próxima aula, como atividade de vocês, na próxima aula via Zoom, tá, gente? Como atividade de vocês têm aí, no grupo 5, as atividades da página 208 e 209, e no grupo 6, as atividades da página 462 à página 466, certo? É o nosso fechamento de conteúdo. Assiste meus 2 vídeos, assiste os vídeos linkados, faz as nossas atividades. Eu estou à disposição de vocês para nós estarmos tirando todas as dúvidas por WhatsApp e na nossa aula via Zoom. Até a próxima. Te aguardo, minha riqueza.